A acuidade sensorial, não sei se você já ouviu falar desse termo, mas ele é muito usado na PNL e ele tem a ver com a nossa percepção aguçada das coisas. Nós temos, por exemplo, a acuidade macro e a acuidade microsensorial. Quer um exemplo de acuidade microsensorial? Uma pessoa que consegue, por exemplo, perceber através de uma taça de vinho de que região aquele vinho é, aquela uva é. Ela tem uma acuidade gustativa tão aprimorada que foi treinada para isso, para perceber esses detalhes. Um músico, muitas vezes, consegue perceber a tonalidade de uma música que está tocando na rádio. E de ouvido consegue tirar aquela música, não é? Ele tem uma acuidade auditiva muito desenvolvida. Tem pessoas que têm uma acuidade visual muito desenvolvida. Conseguem mexer com coisas miúdas, com coisas pequenas, com detalhezinhos. Conseguem ver coisas que os outros não estão vendo. Enquanto estão todos fechados, olhando para uma coisa só, ela está vendo o todo, de uma maneira sistêmica, de uma maneira holística. Isso acontece muito no consultório de terapia, quando o cliente ele está preso num problema e ele reclama para o terapeuta como se não tivesse saída, como se ele fosse a vítima ou o culpado e aquela é a história. E o terapeuta ajuda aquele cliente a ver a história de vários aspectos, se colocando no lugar de cada pessoa, vendo o conflito de fora. Às vezes a gente precisa ver de fora para ver melhor. A PNL, a gente trabalha muito a dissociação. Quem já foi meu aluno de hipnose, já viu que quando eu faço as terapias, geralmente eu faço o problema da pessoa sair da mente dela e se transformar num holograma, onde ela pode ver e manipular essas percepções. Então eu estou convidando ela a uma acuidade macrosensorial. Então a acuidade macro é a habilidade de ver as coisas de uma maneira maior, de uma maneira holística, sistêmica, integrada, não vê uma parte só. Dentro da medicina, por exemplo, não tem um especialista? Tem lá o especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Ele sabe aquilo, aquela micro parte. Mas não tem o clínico geral que entende mais o macro? Ele sabe um pouco de tudo? Ou muito de tudo? Ele entende o macro, alguns entendem o micro. Então, ter essa diferenciação de macro e de micro calibra a nossa acuidade. Ele tem exercícios de meditação, como meditação mindfulness, que na tradução seria mente cheia de vazio. Ela nos coloca num estado de presença, onde você é convidado a aguçar o que você está sentindo, o que você está ouvindo, o que você está vendo, fazendo quase que um teste de presença, não é? Então, o mesmo conceito da meditação mindfulness foi derivado para o mindful eating, por exemplo, que é você vai comer um bombom, coma o bombom, aprecie, desde desembalar ele, ao cheiro dele, ao gosto dele, à consistência dele, como ele derrete na sua boca, como é o gosto dele, o que você sente ao comer esse bombom. Tem gente que vai comer uma caixa de chocolate e não vai sentir o mesmo prazer do que às vezes um bombom poderia causar. É ou não é? Porque ele está no automático. Mas se você calibrar a acuidade sensorial para micro, pode te bastar. Quem trabalha com emagrecimento aí como o Thiago, não é? A pessoa ela pode comer uma coisa ou outra que está fora da dieta, mas aquela tem que ser uma super experiência. E a PNL vai além. E se você imaginar que você está comendo bombom, que ele foi muito gostoso, e você buscar criar em você a sensação de saciedade e de prazer, logo não comer o bombom. Vocês acham que isso pode ser possível? Doido, né? Pois é. Tudo aquilo que você já vivenciou está no seu inconsciente e pode ser resgatado. Você pode sentir aquilo novamente.
Vocês ainda vão aprender as âncoras. E as âncoras fazem muito bem isso. Traz um recurso, um estado que você já teve e você consegue acessar aquilo novamente. Então, quando falar de acuidade sensorial, a gente está falando de você calibrar as suas percepções, visuais, auditivas ou sinestésicas, e perceber coisas que geralmente você não percebe. Então, quando estiver almoçando, perceba melhor os temperos, as nuances dos sabores. Quando estiver tomando banho, perceba melhor como é a sensação da água caindo no seu corpo, como é a temperatura, como é a textura da bucha ou do sabonete, quais são os pensamentos que vêm na sua mente. Quando estiver passeando com a sua família, esteja ali presente, vivencie aquele momento, ancore aquilo. Porque o que acontece muito a maioria das pessoas custam ter um momento de lazer ou de prazer. E quando tem esse momento, elas não se desligam dos problemas. E aí ela não consegue fazer bem feito nem uma coisa nem outra. Quando ela está no trabalho, ela não vê a hora de ter um prazer fora do trabalho. Quando ela vai ter um prazer fora do trabalho, o trabalho não sai da cabeça dela. Então, essa é uma reflexão que eu estou fazendo sobre a acuidade sensorial. Existe uma estatística que foi feita por um professor de psicologia chamado professor Mehrabian, da UCLA. Esse professor de psicologia fez uma estatística e ele chegou à conclusão que a nossa comunicação consiste em 3 elementos: a nossa linguística, a nossa voz, vocal, e a nossa fisiologia. E ele definiu que apenas 7% da nossa comunicação é linguística, 38% é vocal e 55% é fisiológico. Ou seja, enquanto vocês estão me assistindo aqui falar, eu estou aqui tentando passar o melhor português correto para vocês, explicar de uma maneira mais didática possível. Vocês estão captando apenas 7% da minha capacidade linguística, das palavras que eu mais uso, os predicados, os adjetivos, os advérbios, as palavras-chave. 38% está sendo vocal. O vocal vem o quê? O timbre da voz, a cadência, o volume, como eu coloco cada palavra. E 55% está sendo isso aqui, gestual, expressão facial, gestos. Então você pode ver que tem gente que vai dar uma palestra e ela não mexe. Ela fala assim: hoje estou aqui para falar sobre programação neurolinguística, que é uma ferramenta incrível. E ela fica tensa. E a comunicação parece que fica manca. Você sabe que eu já atendi muitas pessoas que sofrem de gagueira. E uma coisa que eu ensino para quem gagueja, deixar de gaguejar, é gesticular. O gesticular, ele faz com que a fala tenha um ritmo, uma cadência. É ele colocar a emoção em cada palavra, em cada frase. É o corpo dele falar. As pausas, as ênfases que eu dou em algumas palavras, e às vezes trago para outro ritmo vocal. E você vai percebendo essas variações vocais. Quem faz isso muito bem, geralmente, são pastores de igreja, não é, Hiroshi? Hiroshi, que é pastor também, ele consegue transmitir um sentimento para a palavra, para o que ele está falando, dando uma cadência muito peculiar de pastores. Geralmente são bons oradores, não é? E aí você vê que às vezes ele está ali contando uma passagem da Bíblia, que seria a parte linguística, que é o conteúdo. Mas você está captando muito mais o jeito que ele está contando a história, a emoção que ele está colocando na história, do que propriamente o conteúdo da história. Faz sentido para vocês? Então lembre-se, comunicação consiste em 3 elementos: linguístico, vocal e fisiológico. Linguístico são as minhas palavras, vocal, a qualidade da minha voz, e fisiológico, as minhas expressões. Olha lá, dentro da parte fisiológica, nós temos postura, gestos, expressões faciais, respiração, a forma como eu respiro,
minha movimentação. Vocês fizeram um exercício aqui com a Valéria que a respiração estava ofegante. Alguém fez com respiração ofegante, se não me engano, foi o Davi, não é? Mudou tudo, não é? Mudou completamente a forma dele falar, porque a fisiologia dele estava com a respiração alterada. Dentro da tonalidade, nós temos o tom de voz, o timbre. Vocês acham que o timbre, o tom de voz influenciam? A forma como você coloca? Dependendo do tom que a pessoa falar, você fala assim, né? Hiroshi, quero te contar uma coisa. Não dá um suspense, não dá um medo, fala, puta, ferrou. Se eu falar, Hiroshi, quero te contar uma coisa, cara. Olha, já é um outro estado. Então, timbre, tom, tempo da fala, volume da fala. Tudo isso a gente faz de maneira automática. Mas quando você aprende PNL, você aprende a manipular melhor o seu tônus vocal, o seu timbre, como você coloca as palavras. Dentro das palavras, que é a parte linguística, nós temos os predicados, que eu mais uso, as palavras-chave, que eu mais utilizo, as expressões mais comuns. Isso é o de menos. Isso é o de menos. O que fica mais é o conjunto todo.